Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Edson Camilo, eu sou instrutor do curso sobre projeto de placa de circuito impresso e é ministrado pela Estecamp Unicamp e também é ofertado pela IPC na língua portuguesa aqui para o Brasil, é, diretamente no site da IPC, vocês podem entrar ou no site da Unicamp, né? Fazer a inscrição e aguardar pela próxima turma, que ocorre duas vezes durante o ano. A ideia dessa videoaula de hoje é falar sobre o assunto de biblioteca de componentes, que é um tema que a gente aborda no nosso curso e muitas empresas, usuários têm dúvidas e eu percebo que a maioria das vezes as empresas usam a biblioteca de uma forma genérica, né? É difícil encontrar empresas que trabalham com banco de dados, na certa pela falta de conhecimento apenas e na falta de alguém para orientar, né, as empresas. Então, muitas principalmente as empresas de menor porte, que tem apenas um engenheiro trabalhando com os projetos, né, ou mais, até dois, três. Então, eles costumam fazer cada um a sua biblioteca pessoal, né, de componentes de esquema elétrico e de footprint e trabalham cada um à sua maneira. Eu não acredito que seja uma boa prática, porque acaba não tendo um padrão, né? Cada um carrega consigo uma tecnologia, uma metodologia de criação de componente, e isso não é muito bom. Sai projetos do mesmo jeito, eu sei, mas saem de uma forma não padronizada, não standard. E muitas vezes falta informação de part number, de fornecedor, de fabricante, descrição errada. Muitas vezes é muito fácil usar o reuso de componente utilizando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, às vezes, informações importantes não são colocadas no componente. Então, a ideia de trazer para cá essa informação sobre trabalhar com bibliotecas tipo banco de dados é nesse sentido aí, de desmistificar um pouco o uso desse recurso, no caso aqui na ferramenta Altium, mas isso pode ser usado no Mentor, Graphic, Cadence, Eagle, KiCad, e todos eles trabalham também com banco de dados. Eu não conheço os demais, né? Conheço mais a Mentor Graphic, Allegro e Altium. Aqui no caso, o Altium. Então, quando a gente tem uma biblioteca genérica, a gente tem alguns prós, né? Que é a facilidade de criar componente, você copia componente de um, Ctrl+C, Ctrl+V, copia o símbolo, cria um componente novo. Se precisar usar no próprio esquema elétrico, você também dá um Ctrl+C, Ctrl+V no esquema elétrico, altera o valor, altera a tolerância, mas essa facilidade. Só que você acaba, por muitas vezes, esquecer alguma coisa que você não viu, uma descrição que você não está no componente, visualmente está ocultada, né? Você não preenche, e aquilo, na hora de gerar uma lista de material, acaba gerando com essa informação errada, né? Ou até muitas vezes duplicada, com algum erro. Então, essa é a grande desvantagem, é a não padronização da simbologia, descrição e falta de dados quando se usa uma biblioteca genérica. E muitas vezes também, o que eu considero que não seja de boa prática é cada um cuidando da sua biblioteca. Isso é um erro. A empresa deve ter uma única biblioteca padrão para toda a engenharia. Então, se a empresa vai trabalhar de uma forma genérica, é muito interessante que alguém que tenha um responsável pela criação do símbolo, pela atualização do footprint, modelos 3D, né?
Então, é assim que é o jeito que eu considero mais correto de se trabalhar. E, por outro lado, quando a gente tem uma biblioteca do tipo banco de dados, a gente tem alguns prós que eu considero importante, né? É a questão da padronização. Uma vez que você usa um componente que está na biblioteca, no banco de dados, sempre vai estar igual, sempre com a mesma descrição, o mesmo, todas as informações estão preenchidas, né? E você usa um componente, exatamente o componente que você deseja. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V em um parecido, similar. Você usa o resistor 1K, 1%, SMD da família 0402 com um part number cravado. Você não usa um outro semelhante. Então, a grande vantagem de usar o banco de dados é que você utiliza sempre o mesmo com o componente. Assim como você vai na Arrow, na Mouser, na DigiKey, para escolher um componente, você escolhe o componente específico que você está usando no seu projeto. E aí, na hora de você gerar uma lista de material, você tem exatamente a descrição, part number, igual você vai encontrar nesses distribuidores. Esse é o jeito mais correto, adequado de se trabalhar com bibliotecas desses CADs eletrônicos, né? E como é que se trabalha então com essas bibliotecas, né? Basicamente, eu também não conhecia, conheci recentemente, mas no caso aqui o Altio, ele tem uma facilidade de trabalhar com a planilha Excel. Então você cria uma DBLib, né, baseada numa planilha Excel. Essa planilha Excel, você cria ela uma vez e só vai acrescentando linhas. Então é assim que funciona. Depois eu mostro para vocês. Outra coisa também que eu vejo bastante empresa criar é você pode criar uma biblioteca de símbolo só para capacitores, né? Contemplando pelo menos um símbolo para cada tipo de capacitor, que nem mostra na imagem aí, um símbolo, pelo menos um símbolo para cada tipo de resistor, para cada tipo de diodo, transistor, né? Mas tem mais, tem varistor, fusível, transformador, indutor, filtro, oscilador, LED, display, conector, memória, conversor, regulador, sensor e outros, né? Então tem um monte de. Então você pode criar uma biblioteca de símbolo para cada família dessa, ou simplesmente em uma única biblioteca você pode ter todos eles. Tá? Essa separação não é mandatória. Aí vai de acordo com o que cada empresa entende ser melhor para ela. E uma biblioteca também separada ou única para cada footprint. Tá? Eu tenho só uma de cada. Uma de todo o esquema elétrico e uma de todos os footprints. Basta, não precisa mais nada. Quem que organiza isso tudo? A planilha do Excel. É lá que eu tenho todos os componentes organizados. Então, como seria aqui uma biblioteca genérica, né? Você tem esse jeitão aqui, você tem um monte de componente, você escolhe. Alguns, quando é genérico resistor, você não vai ter tanto, você tem um ou dois resistores só, HMD, PTH, talvez por família, capacitor também, diodo também. Circuito integrado geralmente é diferente, é cada um para um tipo, um nome diferente, aí já é um pouco mais seletivo, mas para os componentes passivos em geral é bem genérico. E você não tem também todos os dados, você não costuma ter part number, descrição, é meio que não é tão dedicado assim a biblioteca genérica. Né? E aí, por isso que precisamos tomar cuidado, porque o correto preenchimento à mão desses dados. Quando a gente trabalha com uma biblioteca já no banco de dados, todos os dados já estão nos componentes, já vem nela. E aí alguma pergunta, né, que vocês possam estar querendo fazer, mas ela não fica muito grande. Como é que você vai filtrar todos esses componentes, não é? O filtro é feito na própria planilha.
o modo de procura e busca de componente no Altium, você já vai pelos principais características. Em 2 ou 3 cliques, você já chegou no componente. Eu acho que é muito mais viável, muito mais é, assim intuitivo até. Então você tem aqui as informações todas já preenchidas, né, de acordo com a planilha Excel. Você tem a possibilidade de ver o modelo 2D ou 3D do componente. E aqui é um exemplo de uma planilha. Na linha verde, onde tem part number, essa sequência eu não sei dizer a vocês se é mandatório, mas pelo menos até a quinta coluna, se vocês seguirem, dá certinho. Part number, que é o part number lá que você encontra na distribuidora, part number do componente. Aqui você pode ter a library ref, é o nome que você salvou na sua biblioteca de símbolo. E qual é o caminho dessa biblioteca? É o caminho inteiro, inclusive com o nome da biblioteca. Não é só a pasta, não. Indiquem a pasta e qual é a pasta. Qual é a biblioteca de símbolo que você tem? Qual é o nome do footprint que você salvou e qual é o caminho dessa biblioteca, né? Depois os outros dados, valor, tolerância, tensão, descrição, part number supplier, part number manufacturing, packaging, isso aí não é qualquer ordem, não tem ordem certa, né? Então eu imagino que o primeiro também não sei, mas seguindo até aqui a parte de footprint path, o resto é livre. De onde vêm essas informações? Essas informações vêm do próprio fornecedor. Olha só, o próprio fornecedor, se vocês vierem, olha, aqui é um da DigiKey, você já tem o part number, basta copiar, né? O manufacturer, basta copiar o part number do fabricante, a descrição, é só copiar daqui, ó, já leva. Qual outro dado é importante? Talvez, né? Você pode pôr aqui a questão de potência máxima, tolerância, tensão, né, o tipo, algum grau, operação, se é RAW, se não é RAW, o tipo do package. Então, tudo isso é possível de ser acrescentado, inclusive o custo. Você pode pôr o custo aqui em dólar na sua planilha. Uma vez que você fez essa planilha, aí sim nós vamos agora como instalar essa planilha no Altium. Então você precisa ter pelo menos a biblioteca de símbolo e a biblioteca de footprint e a planilha. A planilha é que vai te preencher os dados do componente. No componente, o componente na biblioteca não precisa ter nenhuma informação. Ele só precisa ter isso aqui, gente, olha, só precisa ter o símbolo, mais nada. Não precisa ter o valor, tolerância, não, nada, não precisa ter nada. Todos os parâmetros são preenchidos pela planilha. Então aqui ó, não tem nada, mas nem footprint, nada, somente o símbolo. Né? Vamos lá, vamos voltar. Aí eu vou querer pôr um componente, como eu venho? Igual aqui, olha, place, ele já place part, ele puxa a planilha, não é? E se eu não tiver a planilha, se a planilha não tiver aqui ainda é, instalada, basta eu vir aqui, olha, e fazer aquele método, o método de instalação da planilha. Vem aqui, procura a planilha, no caso o database, né? E instalo o database. Antes disso, como que eu faço? Eu venho aqui, File, New, Library, Database, Create. Bom, no meu caso, como eu falei para vocês, é um Excel. Tanto faz Excel ou Excel 2007, tanto faz. Fala para ele onde que está a planilha. E aqui vem uma informação importante para vocês. A minha biblioteca, a minha biblioteca que eu criei, está dentro dessa pasta aqui.
Só um minutinho. Eu tenho uma biblioteca general de símbolo e uma biblioteca general de footprint. E uma pasta de modelos 3D. Ponto. Onde é que está a planilha? Se você colocar a planilha nessa mesma pasta onde tem as bibliotecas, o Altium pode não entender. Ele não vai te mostrar o símbolo nem o footprint. Isso é um bug da ferramenta que eu descobri, demorei 3 dias para descobrir. Já estou falando para vocês. Então, a princípio, não coloquem a planilha Excel na mesma pasta das bibliotecas. Coloca numa outra pasta. Aqui no caso, eu coloquei numa subdivisão anterior. Então está aqui a minha planilha, eu indico a planilha para ele, né? Deixa eu indicar a planilha aqui, que eu estava em outro canal. Vou indicar a planilha. Se ele não mostrar, você pede para ele mostrar todas os arquivos. Ele já buscou a planilha e eu dou um connect. Ele já entendeu a planilha. Eu vim aqui em Table Browse, ele já entendeu, ó, toda a minha planilha está aqui e ele já adicionou a planilha aqui, ó. Já tenho aqui. Se ela não aparecer aqui, você vai naquela instalação que eu mostrei antes lá, né? Install dblib. Então você instala a dblib e ela vai aparecer aqui. Aqui no caso, como eu já tinha uma criada, eu não vou criar por cima, vou pedir para close, né? No caso de você, no caso de você já na semana no dia seguinte, ou você sabe que criou um componente, como manter a planilha atualizada? Basta você, toda vez que a planilha é salva, atualizada, alguém tem que avisar, ou por via das dúvidas, você pode fazer isso todos os dias. Você vem aqui, uma vez que já tem setado no seu projeto, você clica em database, ele já te leva para aquela mesma aba de configuração. O caminho aqui eu recomendo você já deixar salvo, porque ele já sabe onde está. Basta você clicar nele e dar um. Deixa eu ver de novo aqui. Excel. Olha lá. Ele aceitou, se dá um reconnect. O reconnect, ele já atualizou, você salva e já pode começar a usar a biblioteca, tá? A biblioteca, né? Então, componente aqui. Ó, percebe que você pode continuar usando a biblioteca convencional tua, mas eu prefiro, já que eu tenho a database, eu vou na database. Aqui eu tenho só alguns componentes, só para teste. Como o meu está tudo numa biblioteca única, eu não preciso escolher qual é a lib, nada. Está tudo genérico aqui, na database que faz isso para mim. Eu coloquei capacitor LED e um capacitor eletrolítico aí. Muito bem. Se eu quiser filtrar capacitor eletrolítico, eu tenho só um, ela já busca um, já mostra todos os dados e eu já posso, botão direito, place, colocá-lo aqui. Tá? Camilo, cadê os dados que você falou que tinha aqui? Tudo já está tudo na biblioteca. Não estou vendo nada aqui, né? Então, duplo clique nele, você tem que simplesmente habilitar, né? Colocar aqui o que você quer, de parte não, o que é interessante. Muita coisa também polui, tá, gente? Então, vamos supor que isso aqui tá bom para você, você vai fazer o package, está aí o componente. Então, lembrando que se vocês não conseguirem ver aqui o componente, conforme eu estou vendo aqui, olha, no meu caso é que a planilha estava no mesmo diretório das bibliotecas. Então, tirem a planilha do diretório da biblioteca e façam ele buscar fazer a instalação. Dessa forma, vocês trabalham com uma biblioteca tipo banco de dados, é fácil do entendimento dela, de preencher, de criar componentes, fica tudo padronizado. Recomendo fortemente que tenha um administrador na empresa, uma pessoa que cuide disso e um substituto, claro,
para manter sempre padronizado e não com várias bibliotecas, cada um cuidando da sua, é o jeito errado de se trabalhar. Ok? Um grande abraço, espero que ajude vocês. Precisando de alguma coisa, entre em contato comigo pelo telefone, e-mail, é, ou Skype, né? Alguma consultoria, treinamento que for necessário, eu fico sempre às ordens. Um grande abraço, muito obrigado a todos.